Eu fui lá. É, e a gente conversou sobre diversos assuntos. São João, a gestão da cidade, a cidade como um todo. Ele perguntou pela saúde do meu pai, que acho que todos sabem, está passando por um processo é, de, de recuperação de um câncer nas amígdalas. Mas já, graças a Deus, ele, nesse ponto do câncer das amígdalas, já fez todo o tratamento, já fez a radioterapia, tá se recuperando. E perguntou pelo meu pai, queria fazer uma visita a ele, pela consideração que tem por ele, como figura pessoal e política, né, também. E aí, depois, no final, ele me fez o convite para participar da gestão. E o convite, ele disse, e deixou bem claro também na imprensa, eu falo da imprensa em geral, aqui de Caruaru e do Estado, um convite de natureza, o convite era de cunho pessoal, para participar da gestão dele. E aí, professor, me permita assim, dizer o que eu disse a ele. Rodrigo, chamei ele de Rodrigo porque ele é inclusive bem mais novo que eu. Prefeito, vamos dizer assim. Veja, o seu convite é pessoal. Agora, eu, apesar de ser pessoa física, mas eu sou presidente de do Diretório Municipal do PSB em Caruaru. Tem as instâncias superiores do PSB municipal, que é a instância estadual e a instância nacional. E a gente sabe que existe hoje, mais por parte da gestão da governadora Raquel Lira, eu vou dizer assim, uma beligerância contra o PSB. Beligerância que eu digo assim, tipo uma declaração de guerra, vamos dizer, falando no popular. Ao PSB, qualquer entrevista que ela fala do PSB, ela cita o PSB, diz que pegou uma herança maldita, que a gente sabe que, e aqui não é o objeto do programa, mas a gente sabe que não foi. O PSB, na gestão dele, passou por 16 anos, tem um legado muito grande. Aqui em Caruaru, por exemplo, a gente pode citar várias obras, desde o Hospital Mestre Vitalino, ao Biesp, a própria BR-104, muitos investimentos que foram feitos em parceria com o município de Caruaru. Enfim, claro que a gente sabe que tem muita coisa para fazer. A educação que era 22º lugar, antes de Eduardo assumir. Eduardo entregou com quarto colocado no IDEB e Paulo Câmara entregou em primeiro, segundo colocado. Aí eu não sei se no final já era o primeiro ou o segundo. Mas, enfim, a educação deu um salto de qualidade. Várias escolas técnicas, várias escolas de tempo integral, enfim. Mas aqui não é um objeto Mas, assim, eu quero falar desse legado. E esse legado está aí para a população ver. É tanto que ela está tendo dificuldade, por exemplo, de se explicar, por exemplo, por que a merenda escolar está com tão baixa qualidade aos alunos, teve que se explicar aos alunos no sertão. Enfim, existe essa, vamos dizer assim, declaração de guerra política por parte da gestão da governadora Raquel Lira. A gente sabe também que eleições municipais eram uma coisa mais normal do mundo, era você ter alianças ao centro, alianças da esquerda com o centro, do centro até com a direita mesmo. Isso eu via há muito tempo, acompanho política há muito tempo. A gente via em interior, na capital, mas principalmente no interior, alianças PSDB. Em outros tempos seria até a coisa mais normal do mundo, uma aliança PSB-PSDB. Mas hoje, por causa dessa questão, existe essa dificuldade. E aí eu ao pedir a Rodrigo, agradeci a ele, pedi a Rodrigo um tempo para conversar com a direção estadual, porque a gente sabe que existe, por exemplo, hoje, uma figura que a gente sabe que tem que é a figura principal do nosso partido, que é o prefeito João Campos de Recife, que a gente o PSB como um todo, e claro que a gente não vai esquecer os outros municípios, mas
ter essa prioridade para ele. Por quê? Porque a gente sabe que ele representa o futuro do PSB, apesar de ser novo, fazer uma gestão exitosa em Recife, ele representa o futuro do nosso partido e a gente quer estar com ele reeleito e quem sabe no futuro outras batalhas virão. Aí o senhor levou essa questão para a direção estadual também, Sileno Guedes, né? O próprio João Campos também, esse convite, que embora o senhor disse, é um convite pessoal, mas o senhor é uma pessoa política, levou para a direção? Levei para a direção, não cheguei a falar pessoalmente com o prefeito João Campos, mas falei com o chefe de gabinete dele. Falei com o presidente estadual do PSB, Sileno Guedes, da qual tenho, além de tudo, tenho uma amizade pessoal. E me foi dizendo, não tem nenhum problema, até porque Rodrigo não é inimigo do PSB. Agora também não se pode, não se vincula uma coisa à outra. Não se vincula a minha vida à gestão do PSB, a eleição do próximo ano, até porque a gente ainda está num período que todos os gestores municipais precisam trabalhar, precisam apresentar resultado, tanto na saúde como na educação, como a questão da geração de emprego. O povo precisa de comida na mesa, de trabalho, de uma saúde melhor, de uma educação melhor, de uma cidade mais estruturada, de saneamento, enfim. É um ano ainda de trabalho. Eduardo Campos dizia que o povo, quem gosta me desculpe o professor e os analistas políticos e os jornalistas, quem gosta de antecipar a eleição é cientista político e professor e analista. O povo mesmo gosta de resultado, comida no prato, e é isso que ele dizia. E assim, quando eu ouvi isso, eu digo, rapaz, é pior que ele tem razão. Assim, não, porque é o trabalho de vocês. O trabalho de vocês é isso, tentar ver o que é notícia, noticiar, discutir, debater. E a gente o que está aqui não é esse jogo. Mas assim, em parte ele tem razão, porque ainda tem muita coisa para se apresentar. Então, o partido me autorizou, e aí eu fui a ele. Tive um segundo encontro e ele disse a ele, eu digo, está autorizado, aí você fica a seu critério dizer qual é a função e a formalização. A formalização significa meu nome no Diário Oficial e qual é a função que o senhor vai querer que eu desempenhe. Porque eu disse a ele, eu digo, olha, eu quero lhe ajudar, se eu estou sendo chamado para uma gestão, eu quero ajudar a sua gestão. Eu tenho uma certa experiência na gestão pública. Eu não só desempenhei funções na gestão pública aqui em Caruaru, como vereador, como presidente da Comissão de Legislação e Redação de Leis, onde todos os projetos passaram por lá. Desempenhei essa função por 6 anos, 4 como presidente e 2 como membro na presidência do o vereador Bruno Lambreta, à época, então presidente da Comissão de Legislação e Redação de Leis. E assim, a gente, e fora na gestão jurídica, eu sou advogado de formação, e também na formação de formação na área pública. Mas minha formação jurídica é bem na área pública, bem focado na área pública. E assim, a gente tem e além do mais, a convivência, as portas abertas, esse meu estilo, às vezes, que o povo diz que é muito educado, que é muito... Mas esse meu estilo, às vezes, deixa as portas abertas em todo canto que eu passo, tanto com pessoas que a gente comunga da mesma ideologia, até com pessoas que são de ideologia, de pensamentos diferentes. Eu não falo nem ideologia, mas de pensamentos diferentes. E isso aí me fez ter o respeito e a credibilidade de ter, por exemplo, pessoas do ponto de vista do próprio governador Paulo Câmara, do ex-governador Paulo Câmara, hoje presidente do BNB, dos deputados federais do PSB, das gestões dos ministros que são pernambucanos, todos eles eu conheço e tenho relativamente as portas abertas. Então, assim, eu, de qualquer maneira, posso tentar colaborar na gestão do prefeito Rodrigo Pinheiro. E aí fica a critério dele. Ele já me fez o convite, já deixou isso claro na imprensa, e a gente está aguardando
a formalização e aguardando qual vai ser nossa função na gestão. Então, ou seja, o senhor só está aguardando agora o telefonema, né, do prefeito para que haja essa formalização. Mas vamos fazer o seguinte, Marcelo, a gente vai para o intervalo, porque veja, o Marcelo está mostrando aqui como é que foi esse convite, como é que está, né, essa relação entre ele e o prefeito Rodrigo Pinheiro, mas também tem a própria PSB ainda, o seu presidente municipal, tem a questão das articulações do partido, da chapa proporcional, enfim, a entrevista ainda segue com muito tema aqui. A gente vai, em 1 minuto, a gente volta. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil, jogando com você o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Retífica Moura, solução para o motor do seu carro em Caruaru. São mais de 18 anos trabalhando com os motores nacionais e importados. Linha leve e pesada, com alto padrão de qualidade e 100% de garantia nas peças e serviços. Tenha condições especiais, negociando diretamente com o dono. Fale com quem entende. Motores é com a Retífica Moura. Rua Gilberto Freire 22, Vassoural, próxima à UPA Estadual. Telefone WhatsApp 992889074. Peça já o seu orçamento. Se liga aí! Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir. 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Cidade. Você sabia que começou o Festival de Inverno da AP Bebidas e está com ofertas imperdíveis? Isso mesmo! Na compra de 6 unidades de vinho, você ganha 6% de desconto. E na compra de 12 unidades, 12% de desconto. Promoção válida para rótulos que não estão promocionados e os vinhos são da sua escolha. Vai perder essa? Eu aposto que não. AP Bebidas, sempre com os melhores rótulos para você. Promoção válida por tempo limitado. Consulte as condições e disponibilidade dos produtos em nossas lojas ou nas redes sociais. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade, 11h30. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Manhã Cidade. WhatsApp Cidade 9987099.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Estamos de volta, segundo bloco do programa de hoje, Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade, recebendo Marcelo Gomes, presidente municipal do PSB aqui em Caruaru. Marcelo, tem gente mandando o WhatsApp pra gente. Primeiro o Kiko França, né? Doutor Carlos França, ele mandando um abraço, viu? Um outro abraço para ele, uma pessoa que eu estimo muito, é da minha geração, tanto nas brincadeiras do colégio e também nos esportes, porque ele é uma pessoa muito ligada aos esportes. Olha, o Marivan também, ele pergunta o seguinte:
Olha, bom dia a todos. Nessa junção entre o PSB e o prefeito, na sua opinião, pode ocorrer de Raquel acabar lançando um outro candidato a prefeito? Ela pode romper com o Rodrigo? Tem esse risco? E eu ainda acrescento, além dessa questão do lado de Raquel, por um outro lado, o senhor fez essas críticas agora a Raquel, pontuou aqui bem as críticas. Isso pode atrapalhar na sua nomeação? Como é que o senhor vê essas duas questões? Veja, eu tô agora fácil. Eu gosto sempre de falar da minha casa, da casa dos outros eu deixo para quem mora na casa dos outros, né? Hoje não existe nenhuma. Sim, antes de responder, eu também conversei sobre isso. Eu conversei com o deputado federal Pedro Campos. Perfeito. Eu conversei com o João. Irmão de João, né? Respondendo a pergunta, ainda não existe nenhuma junção do PSB com o PSDB. Então, o que existe é um convite pessoal para que eu colabore na gestão do prefeito Rodrigo Pinheiro. Mais na frente, quando chegar no período eleitoral, a gente vai discutir. E no período eleitoral a gente vai discutir. Eu acho que professor Marco Aurélio, a gente também não só conversou com o Rodrigo. O Rodrigo nos convidou para conversar, mas a gente conversou com o PDT, na pessoa de Marco Cazé e do vereador Fagner. Conversou com o PT, com o Léo Bulhões, presidente do PT. Conversou com o PV, apesar de não ter registrado, mas a gente conversou com a vereadora Perpétua e o secretário do partido, que é Manuel Júnior. E a gente ainda tem conversas para fazer. Por exemplo, ontem eu encontrei Armandinho, que é do Solidariedade, e ele vai viajar agora com a banda e disse que quando voltasse queria conversar comigo, e eu disse, vamos conversar, veja, política é feita de conversa, de diálogo, para que a gente chegue num lugar comum. Eu acho que o grande, e você falou do PSB, a gente tem duas frentes uma é a eleição majoritária, que pela legislação a gente sabe que a eleição majoritária a gente pode fazer a coligação. E outra é proporcional, que o PSB, por não ter se federalizado, e isso é um instrumento legal novo, que é a federação de partidos, que funciona como um partido só por um período de 4 anos. E nessa federação, aqui em Pernambuco, aqui em Caruaru, só existe o PT, o PV e o PCdoB, e se não me engano, o PSDB com cidadania. Então, nós estamos na proporcional, a gente tem que fazer uma chapa, e um dos objetivos do PSB é montar uma chapa competitiva, porque a gente sabe da importância que o Poder Legislativo tomou, principalmente nesses últimos 8 anos. A gente viu aí, principalmente na área federal, mas assim, eu acho que aqui no município também, no Estado também, a gente precisa ter essa relação, como diz a Constituição, independente, mas harmônica também, porque um não vive sem o outro. Aqui no município nós só temos 2 poderes, no Estado e na União ainda tem o Judiciário, mas a gente viu qual é a importância do Poder Legislativo. Eu digo sempre que as pessoas precisam dar mais valor ao voto do Legislativo, porque o voto legislativo é uma pessoa que vai lhe representar na Câmara, na Assembleia, na Câmara Federal, no Senado, e aquela pessoa ali pode decidir a vida por exemplo, agora por um voto na Câmara, a gente pode ter um problema, o Estado de Pernambuco pode ter um problema muito grande em relação à JIP, porque por um voto os incentivos fiscais, as montadoras podem deixar de existir, e aí o Estado de Pernambuco vai ser atacado que eu digo, vai ser penalizado, porque com esses incentivos fiscais pode prejudicar a JIP, prejudicando a JIP, prejudica todo aquele polo automotivo ali, e o polo automotivo que inclusive não é só na região, aqui em Bonito, por exemplo, a gente tem uma fábrica de peças, eu não sei qual é o tipo de peças, que fornece para a JIP. Daí você tira a questão do voto do parlamentar, do legislador.
Então, uma das frentes é essa. E outra é da discussão, porque eu acho que todo partido, seja ele de esquerda, de direita, de centro, ele almeja chegar ao poder, porque através dele, o partido não é uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa jurídica sui generis. Ele não vende camisa, não vende. Ele vende ideias e vende programas de governo, programas de gestão. Então, assim, todo partido quer chegar ao poder para implementar as suas políticas públicas, a sua maneira de governar, a sua maneira de trabalhar. Então, o PSB também é um partido que quer chegar ao poder na cidade de Caruaru, que já foi poder e também vai querer voltar no Estado. Também, futuramente, vai querer também, quem sabe, Eduardo era candidato a presidente, infelizmente teve aquele fatídico acidente, mas a gente tinha grandes chances, eu acho que ali a gente tinha grandes chances de pelo menos, brigar para chegar ao poder. Então, assim, o PSB não é diferente. E aqui no município também não é diferente. A gente vai abrir essa discussão. A gente não está fechando as portas com ninguém, apesar de ter algumas dificuldades, por exemplo, de discutir com nada contra a pessoa dele, mas discutir com o PL, e o PL aqui é representado pelo deputado Fernando Rodolfo, porque também existe por parte dele uma beligerância, vamos dizer assim, ele não, como se fosse assim, ele trata o PSB como inimigo, e também ele representa também uma página da história que a gente não quer de volta, que é o bolsonarismo, né? Não, a gente pode conversar política, a gente pode conversar, mas não existe por parte do PSB, a gente está priorizando o campo mais progressista e essa questão do convite que foi feito por Rodrigo, a minha pessoa. Mas a gente já conversou com o PDT, não tem portas fechadas, a eleição é para o ano. Acho que antecipar, o prefeito ele está certo no que eu acabo ouvindo outras entrevistas aqui em Caruaru, de outras co-irmãs aqui, e ele tem dito que vai deixar para discutir a eleição no próximo ano, porque realmente é o ano de se trabalhar. A oposição é que geralmente antecipa um pouquinho o processo eleitoral, porque ela precisa realmente se organizar. E a gente está se organizando. Acho que a questão, quando eu falo da chapa de vereadores, é fazer uma chapa competitiva. Eu estava falando aqui em off com o senhor que a gente tem hoje, na eleição passada, se elegia o primeiro, você tinha que fazer o coeficiente, mas se elegia o primeiro do coeficiente, que tivesse 10% do coeficiente. Hoje, nessa eleição que se avizinha, 2024, não serão só 10%, são 20%. Então, assim, é uma mudança significativa, porque o partido só vai poder fazer se ele conseguir, o primeiro, conseguir 20% do coeficiente daquela cidade. Então, assim, o coeficiente daqui de Caruaru, a gente estava conversando, foi na base de 7 mil. Vamos dizer que um partido só vai conseguir se eleger se ele tiver pelo menos 1.400 votos. O primeiro da lista tenha 1.400 votos. Então, já é uma mudança para uma eleição. Então, assim, a gente tem que tratar isso internamente, tem que tratar isso com os nossos pré-candidatos, porque existe também hoje o Instituto da Pré-Campanha, e a gente está nesse momento no Instituto da Pré-Campanha. E a questão majoritária, a gente vai debater, vai continuar debatendo, porque também é uma das prioridades. Nós temos nomes, como, por exemplo, o meu, já fui candidato na eleição passada, a gente está à disposição do partido para tudo. Eu sou uma pessoa de missão, mas também tem o nome de Laura, a gente pode... a gente vai tentar convocar pessoas também significativas da sociedade para que faça parte do nosso partido. E quem sabe a gente também não pode lançar. Não é descartado a gente lançar uma candidatura própria, mas assim, hoje realmente o mais viável seria uma aliança. E aí, assim, essa aliança vai ser definida no próximo ano. Ou seja, ainda não definiu, mas eu tenho uma questão interessante. A gente vê alguns movimentos de Rodrigo, Marcelo, que são bem característicos. O convite a você, né, mesmo de cunho pessoal, ele te convida para fazer parte da gestão. Também já trouxe Gilberto Dora e acabamos de saber que trouxe Anselmo Pereira, né, que sempre militou próximo aí a vocês de um modo geral.
esses movimentos de Rodrigo, no final das contas, não dizem que não é uma tentativa de isolar, por exemplo, o Zé Queiroz, que quer fazer uma frente ampla. Veja, ele já está te chamando, o Gilberto Dora, o Anselmo Pereira, gente que milita na esquerda, e de um modo geral isso pode ser, se isso não seria uma tentativa de isolar Zé Queiroz e atrapalhar uma frente ampla e não ter mais a formação da famosa Frente Popular, mas o senhor responde logo depois do intervalo, 1 minuto, fica aí. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Nutriaves Pet Center, com 2 unidades para facilitar a sua vida na hora de comprar alimentos, medicamentos, acessórios para o seu animal de estimação. Unidade 1, Rua Silvino Macedo. Unidade 2, Avenida Francisca Lira, Florencio, após a antiga Mansão Forró. Entregamos a domicílio. Siga nossas redes sociais e acompanhem todas as novidades. Descomplicar a hora de cuidar da saúde é essencial. E em Caruaru, você pode contar com o mais completo cartão saúde, o São Gabriel. Com ele, você tem descontos no que precisar, exames, consultas e procedimentos médicos, além de acesso a mais de 600 profissionais de saúde credenciados na região. É por isso que quem tem o cartão Saúde São Gabriel não precisa de outro. Cartão Saúde São Gabriel. Rua São Gabriel, 897, Caruaru. Fone 3719-2897. Sua história é feita de muitas escolhas e trilhar o seu próprio caminho é uma delas. Na Uninasal, você lidera a sua história e escolhe como fazer sua graduação. EAD digital, estudando no seu ritmo, ou EAD ao vivo. Flexibilidade e interação com o professor em tempo real. Mensalidades a partir de R$ 140,24. E ainda conta com a formação mais rápida do mercado. Graduação a partir de 18 meses. Inscreva-se em uninasal.edu.br. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Rádio Cidade. Você sabia que começou o Festival de Inverno da AP Bebidas e está com ofertas imperdíveis? Isso mesmo! Na compra de 6 unidades de vinho, você ganha 6% de desconto. E na compra de 12 unidades, 12% de desconto. Promoção válida para rótulos que não estão promocionados e os vinhos são da sua escolha. Vai perder essa? Eu aposto que não. AP Bebidas, sempre com os melhores rótulos para você. Promoção válida por tempo limitado. Consulte as condições e disponibilidade dos produtos em nossas lojas ou nas redes sociais. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Rádio Cidade, 11h44. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Manhã Cidade. Estamos de volta, terceiro e último bloco do programa de hoje, aqui recebendo o Marcelo Gomes, presidente municipal do PSB, aqui no Cidade Entrevista, dentro do Manhã Cidade. Olha, eu deixei uma pergunta no ar, é o seguinte, Marcelo, é que enquanto o Zé Queiroz tenta fazer uma frente ampla, né, inclusive conversando com a direita, digamos assim, porque ele abriu conversas com União Brasil, principalmente Rafael Delon, mas também Manuel Santos, Dilson Oliveira. Por outro lado, Rodrigo Pinheiro está chegando na esquerda, né? Nomeando Gilberto Dora e Anselmo Pereira para o governo e convidando você, né, para o governo também. No final das contas, esses dois movimentos é o seguinte: Rodrigo está tentando efetivamente isolar Zé Queiroz e diminuir a força dele. O que você vê por aí? Veja, nossa conversa, quando eu conversei com o Rodrigo, a gente não falou necessariamente de política eleitoral, a gente falou mais de política pública. Eu vou fazer uma avaliação aqui que é mais uma avaliação minha. Eu acho que, por exemplo, Queiroz, como pré-candidato da oposição, ele está
procurando partidos mais ao centro, porque todo mundo sabe que ele tem que ter tem que sair um pouco da bolha, né? Aquela bolha. E Rodrigo, se o intuito dele é esse, ele também tem que sair um pouco da bolha dele, que é uma bolha mais ao centro, do centro mais à esquerda. E aí é isso que uma avaliação bem pessoal. Agora, sim, o que eu estou falando do PSB, o PSB não tem ainda nenhuma, por eu participar da gestão, não tem nenhuma porteira, né, porta fechada para que a gente possa discutir com outros partidos. Volto a dizer e reafirmar, meu convite foi pessoal, e isso o prefeito tem dito, onde ele tem sido entrevistado, perguntado sobre isso. O convite foi pessoal. Gilberto Idora é um vereador, foi vereador de Caruaru, se eu não me engano, por 3 mandatos. Anselmo é uma pessoa que eu conheço muito, uma pessoa que tem principalmente na zona rural, uma liderança muito grande. É uma pessoa um trabalhador, uma pessoa que trabalha muito e também que gosta de política, já foi candidato a vereador, teve muito voto. Uma pena que não tenha sido eleito, mas teve muito voto. E conhece um pouco da realidade política e eleitoral da cidade. E também conhece muito a zona rural, até porque foi secretário 2 vezes de Agricultura. Eu vejo o lado de Rodrigo uma pessoa que até me surpreendeu quando assumiu o professor Marco Aurélio. Ele é uma pessoa que tem demonstrado uma pessoa de muito diálogo. E aí a gente não sabe se esse diálogo é uma possível reeleição. Mas assim, ele tem demonstrado um diálogo com a Câmara, tanto que assim, praticamente a Câmara ele não tem tido dificuldade de aprovar projetos. Dialogado com a sociedade, dialogado ele abriu diálogo com os poderes constituídos aqui da cidade, Ministério Público, Poder Judiciário. Eu me lembro, eu acompanhei bem, porque estava aqui. E, assim, ele tem demonstrado isso. Isso, para mim, é uma surpresa e uma surpresa boa. Ele tem feito uma boa gestão, Marcelo, a seu ver. Veja, a gestão dele é uma gestão que a gente está começando a avaliar agora, porque até o começo do ano era mais uma continuidade da gestão da ex-prefeita Raquel Lira. Mas, assim, pelo que eu tenho acompanhado, por exemplo, aquele acesso que vai dar, do Alto Moura, que vai dar para a BR-232, é uma obra importante. A questão de resolver aquela questão da Avenida Brasil, principalmente na questão da drenagem, é importante. Tem muita gente que fala que ele tem feito feijão com arroz. Às vezes o feijão com arroz com um temperozinho bom é gostoso, né? É a comida preferida do brasileiro. Mas assim, eu estou falando isso brincando. Mas assim, ele anunciou, tem muita obra para entregar. Eu acho que a questão de creche, se eu não me engano, no São José, ele falou da revitalização da Zé Rodrigues de Jesus, obras de calçamento, saneamento, a ponte que liga o Zé Liberato às Rendeiras, que é uma reivindicação antiga daquela localidade. Eu acho que tem feito uma gestão que é tanto que as pesquisas o avaliam bem. Agora, mais uma vez digo, uma avaliação de gestão é uma coisa e uma avaliação política é outra coisa. Politicamente a gente... A questão, por exemplo, de empréstimo, que já houve aqui presidente de partido que criticaram, né? Ele está precisando de empréstimo para poder tocar as obras da cidade. Empréstimo tem uma dificuldade porque tem que ser pago depois, o pagador de imposto acaba pagando. Você, por exemplo, que já foi vereador, conhece, né, a área pública. Como você avalia essa questão de um gestor precisar de empréstimos para fazer depois obras? É positivo, é negativo? Como você vê? Veja, depende da situação, né? Depende de como está a questão do caixa, como está a questão da capacidade de pagamento de cada do estado, do município, enfim. A questão do empréstimo. Eu
para não ser incoerente, para não dizer que eu sou incoerente, quando houve o primeiro pedido de empréstimo do Finisa, na gestão Raquel Lira, eu votei contra das 2 vezes. E por que eu votei contra? Não pelo empréstimo em si. Foi a forma que foi feito o empréstimo, a forma como foi apresentado à Câmara para que a gente votasse. A primeira vez foi derrotado o empréstimo de 100 milhões de reais. Veja, 100 milhões de reais para uma cidade como Caruaru é muito dinheiro. Mas, assim, não é a questão. Minha preocupação não era o dinheiro em si, como ia ser aplicado. Claro que tem essa preocupação. Mas era assim, a gente vai tomar 100 milhões e vai ser avaliado, a gente vai avaliar como? Como é que a Câmara de Vereadores, que é quem autoriza, vai ter vai ter tempo de avaliar? Se, por exemplo, o projeto de lei de autorização do empréstimo chegou no final do ano, no final do período de recesso. E aí o que aconteceu? O projeto foi votado e, na época, na primeira vez que foi apresentado, foi derrotado. E foi derrotado não foi pela oposição, não, porque a oposição só tinha 3 vereadores. Inclusive, um parece que votou a favor. Foi derrotado pela base do governo. Por quê? Porque a base do governo reclamava que não tinha diálogo com a então prefeita Raquel Lira. A segunda vez que foi apresentado esse empréstimo, e dessa vez foi aprovado, foi no período de recesso. E eu me lembro que a prefeita Raquel Lira me chamou no gabinete e disse: Marcelo, eu queria que esse projeto fosse aprovado por unanimidade, por uma questão da cidade. Digo: sim, prefeita, mas qual é a mudança desse projeto? E a gente vai poder discutir? Eu disse: não, eu queria que fosse aprovado amanhã. Aí eu disse: olha, se for para votar, para aprovar amanhã, quer dizer, o processo de apresentação, de discussão não vai ter. Então, para votar amanhã, eu já estou adiantando a senhora que eu vou votar contra, porque se eu votar a favor, a senhora me conhece e sabe que eu prezo muito pela minha coerência. Se eu votei contra porque não foi debatida a capacidade de pagamento do município, se o município tem capacidade de pagamento, se foi isso, se tem... porque, por exemplo, Caruaru não tem como, por exemplo, o Estado tem ações, empresas estatais, ações, por exemplo, o Porto Isuape, que é uma empresa ligada ao Estado, que tem ações, a própria Compesa, que pode ser vendida, isso aí tudo é avaliado. Caruaru não tem. Apesar de ter empresa, mas assim, não tem empresa, não tem companhia que tenha ações no mercado. Então, assim, a gente tinha esse cuidado. Porque, querendo ou não querendo, a gente é fiscal do Executivo. Então, eu votei contra por isso. Por quê? Agora, aí você vai dizer, aí muita gente vai dizer, mas todos os municípios tomaram empréstimo. Verdade, Recife tomou, muita gente me cobrava isso, porque Recife tinha tomado o empréstimo, e Recife era administrado pelo PSB, na época, o prefeito Geraldo Júlio. Todo mundo tomou esse tipo de empréstimo, porque realmente existia uma dificuldade de caixa no governo federal. Mas eu era, na época, vereador de Caruaru, não era vereador de Recife, nem vereador de Petrolina, nem vereador de Toritama, enfim, eu era vereador de Caruaru. E eu, pela minha consciência, eu disse, da forma que foi votado, da forma que foi apresentado e votado, eu votei contra, porque eu queria saber se o município, os futuros prefeitos, poderão arcar com esse empréstimo. E os juros na época eram bastante altos. Olha só, uma questão ainda sobre o PSB. Laura Gomes poderia ser candidata a vereadora? Tá na ideia do partido também, se for o caso? Laura eu digo sempre, ela é um bicho político. É um bicho que eu digo assim, a política dela, tá na veia, tá no sangue. Ela é muito de luta. Ela é um quadro que está à disposição do PSB. Ela tem saúde, hoje ela está em Recife, está com meu pai, está acompanhando ele, mas ela está à disposição. Ela continua com o vínculo aqui eleitoral aqui em Caruaru e ela está à disposição do nosso partido. É um quadro que já foi vereadora 2 vezes, foi pré-candidata à prefeitura de Caruaru, rodou esse município todinho, fez inclusive na época entregou por essa circulada em Caruaru com ouvindo a população. Ela entregou para um programa, tipo um programa de governo que ela fez, que o PSB de Caruaru fez, com essa rodada que ela fez na cidade, tanto na cidade como na zona rural. Então, assim, ela está à disposição.
A gente sabe que muita gente, quando você apresenta um candidato a vereador que tem uma possibilidade de ter voto, isso afugenta um pouco os possíveis pré-candidatos. Mas a gente vai trabalhar isso, vai convidar, vai explicar essa situação, por exemplo, de você ter hoje essa questão dos 20% do coeficiente eleitoral. E ela está à disposição para o que der e vier. Para ser candidata a prefeita, para ser candidata a vereadora, ou para uma possível aliança com outros partidos, enfim. E ela está na chapa majoritária. Ela é uma pessoa que realmente ama Caruaru, apesar de não ser caruaruense de raiz, mas ela está aqui há muito tempo, ela é caruaruense de fato e de direito, porque também ela recebeu o título de cidadão de Caruaru. De fato, assim, ela não nasceu aqui, mas ela conhece essa cidade como poucos e tem muito a contribuir para a nossa cidade. Olha, a gente vai chegando no final da entrevista. A última pergunta, Marcelo, é o seguinte. A gente tem um quadro aqui que Mário Flávio começou e a gente continua o quadro, que é o quadro Não Pipoque Não. Que é bem simples. Vou fazer uma pergunta, né? É rápida, a gente está no final do programa, mas você responder, ganha uma pipoca. Não respondeu, né? Mas vamos lá. A pergunta é bem simples. E se o PSB, presidente Marcelo, o PSB pretende convidar Rodrigo Pinheiro para fazer parte do partido, causando uma reviravolta aí na questão política da cidade, PSB convidaria Rodrigo? Depende do quadro do próximo ano. Depende do quadro do próximo ano. A gente... ele precisaria sair do ninho tucano, né? E aí é uma pergunta que tem que ser feita a ele, se ele vai ficar ou não. Mas se ele, por acaso, não tiver partido, se não tiver no ninho tucano, a gente pode convidar ele, sim. Perfeitamente. Tá aí, tá respondido. Vou ganhar a pipoca ou não? Oi? Vou ganhar a pipoca? Vai ganhar a pipoca, não vou... Vou ganhar a pipoca, mas eu vou fazer a pergunta a Rodrigo Pinheiro quando eu tiver a oportunidade. Prefeito, conversei com o Marcelo, ele disse, se o senhor sair, ele pode lhe convidar. O senhor sai? Eu vou perguntar também. Marcelo, foi um prazer, muito bom ter esse bate-papo com você. Queria agradecer sua presença, sua disponibilidade, dizer que as portas estão abertas. A gente tem recebido o presidente de partido aqui, pessoal do PT, do PV, do Solidariedade veio, pessoal do PDT, e vamos convidar vários outros partidos também, né, ao longo desse mês e de agora por diante, porque a política e as eleições estão na pauta do dia também, né, e principalmente, né, o que cada um desses partidos pretende para Caruaru. Então, já o convidamos e claramente vamos convidar para outros momentos também, para a gente pensar, para a gente discutir e entender o que vocês pensam sobre projeto de governo, projeto de cidade e articulações políticas, tá bom? Nós é que agradecemos, professor Marco Aurélio. A gente até estava com saudade da entrevista. Acho que nas últimas 3 semanas eu dei muita entrevista e é bom porque você volta a ter esse vínculo com a cidade, porque às vezes você não pode estar em todo lugar. Nós é que agradecemos a oportunidade, estamos sempre à disposição. E agora vou deixar só uma pergunta para o senhor, que é cientista político. O que é que o senhor acha dessa eleição de 2 em 2 anos no Brasil? Você é a favor da eleição, a unificação da eleição? É um bom debate. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer uns especialistas para a gente pensar nisso quando falarmos em reforma política, né? Tem lá dos prós e lá dos contras. Olha, um abraço para seu pai, né, que ele está se recuperando, né? Então um grande abraço para o Dr. Jorge Gomes, né? E a gente estima aí as melhorias dele o mais rápido possível, tá bom? Obrigado e estamos sempre à disposição. Perfeitamente. Gente, a gente vai encerrando o programa de hoje, né? Recebemos aqui Marcelo Gomes, né, presidente municipal do PSB, tá? Vamos ficar agora para relaxar. Você vai ter o melhor da MPB nesse momento, sabe? A melhor seleção de músicas. Daqui a pouco toca todas com o nosso querido Lucas Medeiros. Futebol daqui a pouco, 5 da tarde. Segue o Inhaê, programação maravilhosa. E nós voltamos amanhã, tá bom? No Café Forró e Política, 6h30 da manhã. E amanhã, às 11 da manhã, aliás, às 10. Amanhã, às 10 da manhã, uma Cidade Entrevista especial com o deputado Gilmar Júnior.
deputado pelo PV, né, que também vai discutir a política aqui em Caruaru. Então amanhã, 10 da manhã, dentro do Manhã Cidade, entrevista especial, conto com a participação de vocês. Até lá. Manhã Cidade.